Olá, bom dia, tudo bem? Espero que tu estejas bem. Eu sou Alexandre dos Santos, então estou a publicar este vídeo no WhatsApp, tanto no Instagram, no YouTube, também no Facebook. Então, temos tido alguns problemas técnicos quanto à questão de publicar nossos vídeos, nossos áudios no Facebook, mas já tem uma equipa técnica que está a tentar rever esta questão. Então, vou falar um pouquinho daquilo que é anemia perniciosa, ou seja, uma inflamação em que ocorre quase o corpo todo. Então, a tendência é dos membros inferiores, nesse caso as pernas, criando edema, do pé à a concha até o abdômen, também afeta a virilha, que são nos testículos, também a tendência de inflamar. Ele sobe até a cavidade do fígado, na região do fígado, do baço, sobe até o pulmão. Então, a tendência de criar uma evolução, um volume maior naquilo que é o tecido carne. Então, a tendência do corpo todo inflamar, as mãos, as pálpebras, os tendões, também a tendência de encherem. E o rosto também, a cara fica meio toda inchada, nas pálpebras, visão, esta área. Então, a tendência do corpo todo criar uma inflamação. Então, como é que ocorre este processo? Então, normalmente esta inflamação ocorre quando o organismo começa a ter uma deficiência naquilo que é o órgão do fígado. Então, quando o nosso fígado começa a ter problema, quando o nosso fígado encontra-se em dificuldade, nesse caso ele está a trabalhar de forma negativa, em que ele não consegue absorver ou processar os nutrientes metabólicos do alimento, ou se caso este mesmo alimento, onde que o fígado está a processar, onde está a extrair os nutrientes, se este alimento é nocivo ou prejudicial, então ele acaba por afetar o fígado. Então, quando ele afeta o fígado, faz com que muitas células ou glóbulos vermelhos e brancos deixam de funcionar, quer dizer, algumas células morrem e já não se renovam. Então, no momento em que essas células não se renovarem, o corpo, o nível daquilo que é o nível da hemoglobina, ela baixa, as hemácias ficam desnutridas, desativadas. Por quê? Porque o corpo perdeu a imunidade. Então, quando o corpo vai perdendo a imunidade, faz com que as hemácias ou os leucócitos, esses perdem de intensidade. Então, faz com que, uma vez que esses glóbulos estão meio cativados, faz com que a circulação do sangue esteja de forma reduzida. Quando a tendência dessa pressão arterial ou circuladora reduzir, então daí o tecido corporal vai enchendo. A tendência dos pés, de repente começa a encher. Então, existem duas opções que fazem com que o corpo possa inflamar. Então, temos um que é problema da vitamina B12, do ácido fólico, o ferro. Essa composição, quando no corpo perde a sua utilidade, então faz com que o corpo crie uma inflamação ou um edema. Então, temos aquele em que os pés ou o corpo inflama quando a pessoa entra no nível da cirrose hepática. Cirrose hepática é uma inflamação do fígado, um fígado muito danificado, que faz com que este fígado acabe por romper aquilo que é o peritônio. O peritônio é o tecido abdominal. Então, quando rompe o tecido abdominal, faz com que este líquido, em vez de ser caminhado ao intestino, andar nos seus órgãos normais, no intestino, artérias, ele fica submerso entre o tecido da pele e o abdômen ou os intestinos. Então, este líquido fica no meio. Uma vez que ele fica num sítio onde não tem saída nem passagem, ele acaba por se filtrar. Órgãos muito fáceis que quase acometem esse sistema são os membros inferiores. Então, o líquido só consegue descer até as pernas, não consegue sair. É aquele que nós vemos que também, após um tempo, a barriga começa a inflamar, e vão dar conta que tem líquido, a chamada barriga d'água. A barriga d'água é um problema que tem como base principal a função negativa do fígado. Quando o fígado começa a trabalhar mal, é porque ele assim foi afetado pela bactéria da Esquistossomose. A esquistossomose é uma bactéria
que ela entra no intestino por intermédio de águas contaminadas, alimentos danificados, muito mais água contaminada. Imaginamos que a pessoa tem o hábito de tomar banho em sítios onde os animais também usam aquela água ou deitam lá. Então, aquela partícula normalmente ela surge do animal ou do porco ou do boi, nesse caso a vaca, né? Então, quando o nosso organismo absorve esta partícula para dentro do nosso organismo, faz com que ela, principalmente após chegar no intestino, ela, ela tem uma função de desenvolver-se muito rápida. Depois dela espalha o fígado. Só que quando espalha o fígado, ela, ela contamina completamente o sangue. Após contaminar o sangue, faz com que essa mesma bactéria volta novamente ao intestino e daí fura aquilo que é a parede peritoneal, a parede que ajuda a proteger o intestino de qualquer nível epidêmico do corpo. Então, são duas maneiras que fazem inflamar. Também temos a terceira. O terceiro item que também ajuda naquilo que é a inflamação do fígado, a inflamação do corpo, temos o coração. Quando o coração começa a ter pressão muito reduzida, faz com que ele não consiga bombear o sangue suficiente para o corpo. Então, existem partes do nosso corpo que ficam sem sangue. Só que todo local, todo sítio do corpo onde o sangue não chega, normalmente naquele sítio inflama, naquele sítio sai dor, naquele sítio sai picada, como o chão. Porque onde não há sangue, aí há dor. Nosso corpo depende principalmente daquilo que é o sangue. Então, esperamos que, resumidamente, estes foram os pontos que eu queria lhe trazer. E existe maneira assim de como ultrapassar esses sintomas. Então, para que possamos ultrapassar esses sintomas, primeiramente nós precisamos fazer uma desintoxicação, de maneira a liberarmos toxicidade no intestino, toxicidade no fígado, purificar o sangue, estabilizar aquilo que é o nosso rim, quando também há inflamação, quer dizer que o rim está a filtrar pouco líquido no organismo e faz com que, uma vez que o corpo recebe pouco líquido, o tecido todo corporal, a tendência é de inflamar, principalmente em locais onde há aglomeração, como na cintura, os pés, o joelho, a cara, que são os sítios que recebem maior quantidade de sangue, coração, peito, pulmão, o abdômen. Esses elementos tendem com facilidade a criar uma edema, devido à presença maior de sangue que eles precisam. Então, quando há essa redução, então a tendência mesmo nessas partes criarem edema. Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou explicar agora quais são os meios de ajudar a superar ou a recuperar estes problemas. Então, ficamos por aqui. Até já.